Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu estarei conversando um pouco com os nobres colegas, alunos e outras demais pessoas que estão aqui assistindo conosco sobre comportamento sedentário e atividade física em tempos de pandemia. Como foi mencionado, eu sou mestre em Educação Física, atuo na Academia da Saúde de Campo do Brito e sou docente do Centro Universitário Ágis em Paripiranga e a Faculdade Ágis em Lagarto. Sou vinculado ao Conselho Regional de Educação Física, conforme a numeração. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre atividade física e exercício físico, comportamento sedentário, as novas diretrizes da OMS, alguns estudos que trouxeram sobre como o nível de atividade física antes e durante a pandemia e algumas estratégias de práticas de atividade física. Eu serei breve e depois nós fazemos a interação com perguntas. Quando conversamos sobre atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos, né, acima dos níveis de repouso. Esse conceito é um conceito clássico de 1985 e a gente pode conceituar a atividade física como qualquer movimento em que é voluntário, produzido, obviamente, pelos músculos esqueléticos, que está acima dos níveis de repouso. Então, o ato de escovar os dentes, levantar de uma cadeira, lavar um carro, passear com o cachorro, lavar a louça é uma atividade física, pois o gasto energético está sendo acima dos níveis de repouso. Quando a gente adentra no conceito de exercício físico, precisamos entender que o exercício físico é uma atividade física, porque está acima dos níveis de repouso. Porém, é uma atividade física planejada, estruturada. E ela tem como intuito, objetivo, melhorar a aptidão do indivíduo. Ou seja, o exercício físico é uma atividade física em que a gente organiza e sistematiza. E sendo organizada e sistematizada, como a musculação, a ginástica, nós vamos melhorar a aptidão física, tanto relacionados aos componentes de saúde, que é a aptidão cardiovascular, a força, composição corporal, flexibilidade, como os relacionados à habilidade. O exercício físico, como é uma atividade física sistematizada e organizada, ela estará contribuindo para a agilidade, para o equilíbrio, coordenação, velocidade do indivíduo. Quando adentramos nos benefícios da atividade física, eu trouxe essa frase da Organização Pan-Americana de Saúde, em que traz que até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se a população de todo mundo fosse ativa. Ou seja, a atividade física ela tem essa condição de reduzir mortes. Por quê? Porque ela ajuda no controle de doenças crônicas, como doenças relacionadas ao coração, a diabetes, a obesidade. Ela vai fortalecer o sistema imunológico, trazendo um estado geral de saúde ao indivíduo. Ela vai contribuir para a saúde mental, trazendo prazer e relaxamento, principalmente nesses tempos de pandemia, em que foi cessado, devido às medidas de protocolo, corretamente, as pessoas ficaram mais em casa e acometer alguns problemas relacionados à ansiedade e depressão. E a atividade física, ela tem como trazer todos esses benefícios e, automaticamente, prevenindo tantas milhões de mortes que ocorrem por ano em todo o mundo. Então, é algo bem palpável e concreto, de diversos estudos na literatura comprovando os benefícios da atividade física. Quando nós adentramos para discutir sobre o comportamento sedentário, de forma bem sintética, é o tempo que nós permanecemos sentado, deitado ou reclinado. Claro, retirando o tempo que nós estamos dormindo. As horas de sono, que são fisiologicamente importantes e necessárias para a manutenção da vida. Então, o tempo que a gente passa em frente a telas, que são os tempos de tela, eu passo o maior tempo no computador, no trabalho,
As crianças, principalmente, desde criança, nós já observamos eles nos celulares, smartphones, televisão, computador. Então, esse tempo que passamos sentado, deitado ou reclinado, é configurado como comportamento sedentário e também traz prejuízos à nossa saúde, como aqueles que têm baixos níveis de atividade física. Baixos níveis de atividade física é um comportamento de risco à saúde, bem como o comportamento sedentário. Isso é o que nós observamos na atualidade, famílias em reunião, muitas das vezes não tem mais aquele diálogo, cada um em seus aparelhos, todos em comportamento de tela, isso configura um comportamento sedentário. Trazendo uma frase do guia de atividade física, a cada 1 hora, o que a gente pode fazer para reduzir esse comportamento sedentário? Então, a cada 1 hora, a gente deve se movimentar pelo menos 5 minutos. Então, está num ambiente de trabalho, a cada 1 hora, dá uma levantada, faz um alongamento, vai até o banheiro, volta, vai beber água, para que a gente possa quebrar os piques, né? Esse comportamento sedentário e a gente proporcionar uma melhor saúde para nós. Fazendo uma analogia, uma comparação, eu trago essa pergunta para nós. É possível o indivíduo ser fisicamente ativo e ter comportamento sedentário? Ou seja, eu posso ser fisicamente ativo e, ao mesmo tempo, ter comportamento sedentário? A resposta, pessoal, é que sim. Porque fisicamente ativo, conforme a OMS, é quando o indivíduo realiza de 150 a 300 minutos por semana. Então, se o indivíduo ele realiza de 150 a 300 minutos por semana atividade física, ele é fisicamente ativo. Entretanto, o indivíduo ele pode realizar 150 a 300 minutos por semana e realizou essa atividade por dia. Entretanto, ele passa 2 a 4 horas sentados no trabalho, no computador, obviamente sentado, ou passa 4 horas numa rede, no sofá. Então, isso é um comportamento sedentário. Então, são 2 comportamentos de risco que trazem prejuízos à saúde. Eu posso ser fisicamente ativo, mas eu posso ter comportamento sedentário. Então, o que é recomendado é que é interessante fazermos atividade física diariamente, como também evitarmos ficar de 2 horas a 4 horas sentado, deitado ou reclinado, como foi passado aqui a informação, conforme o slide, que a cada 1 hora a gente tem que levantar, ir ao banheiro, beber uma água, alongar. Essas discussões que eu trago, elas são importantes, principalmente na Academia da Saúde, que é o nosso espaço de atuação. Eu sempre destaco um dia na semana para conversar com as participantes, que eu chamo carinhosamente das meninas, porque, evidentemente, são mais mulheres que participam na Academia da Saúde. Então, sempre é importante a gente levar esse conhecimento para as nossas participantes da Academia da Saúde. Falo isso porque a grande parte das participantes são do sexo feminino. Adentrando em relação às diretrizes da OMS, as crianças e adolescentes são recomendados realizar 60 minutos de atividade por dia. Então, é importante que as nossas crianças e adolescentes sejam orientadas, tanto pelos profissionais da Academia da Saúde, como de outras áreas, que estejam atuando em demais espaços, bem como trabalharmos isso na educação, nas escolas, e dentro desses 60 minutos por dia, que possa também, durante esses 3 dias, realizar algumas atividades de fortalecer os músculos, como a atividade de puxar, empurrar, saltar, atividades recreativas que tragam ludicidade e prazer, porque não adianta prescrever, orientar uma atividade que não seja lúdica, que não traga prazer para a criança. Então, o profissional da educação física deve estar pensando nisso para que essas crianças e adolescentes, que também é a Academia da Saúde, também recebe crianças e adolescentes, elas tenham atividades condizentes. Os adultos, é recomendado 300 minutos por semana, que essas atividades podem ser de moderada a vigorosa. Das características para a gente saber quando é vigorosa, moderada e vigorosa é a questão quando é moderada,
há apenas a frequência cardíaca, um aceleramento, quando torna-se vigorosa, é uma atividade em que a frequência cardíaca aumenta e também a atividade respiratória. Isso é um dos pontos para a gente verificar quando a atividade ela é moderada ou vigorosa. Na moderada, apenas a respiração altera, na moderada, aumenta-se a frequência cardíaca, e na vigorosa, a frequência cardíaca respiratória aumenta-se. E os idosos são recomendados também as atividades de 150 a 300 minutos, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Obviamente, todas essas atividades o profissional da educação física deve prescrever, de crianças até idosos, atividades que envolvam força, flexibilidade, equilíbrio também, para que seja construído, melhorado, fortalecido esse desenvolvimento motor deles. E daí chegamos no tempo da pandemia. A pandemia, eu trouxe de forma resumida da Organização Pan-Americana de Saúde. 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus, uma grande onda, ficamos assustados, preocupados, e 11 de março a OMS ele caracteriza a Covid como uma pandemia. Então, o que aconteceu? Toda a população mundial ficou em alerta, preocupado, e iniciou-se os processos de prevenção, as medidas de prevenção de combate, em que ficamos em casa, só sair se houver essa necessidade, e depois foi diminuindo, com a diminuição da pandemia, começamos a poder sair e realizar as atividades nos locais antes não permitidos. A Academia da Saúde de Campo do Brito, ela seguiu todos os protocolos do governo estadual, do Ministério da Saúde, e durante a pandemia, nós realizamos as atividades em home office. A Academia da Saúde de Campo do Brito, ela não parou em nenhum dos momentos, no tempo em que houve o isolamento social, as participantes realizavam atividades em casa, eram enviados as ginásticas e alguns exercícios pelo WhatsApp, pelo grupo que nós temos até hoje, e elas faziam, e eu pedia fotos para que comprovasse e uma estimulasse a outra. E com a reabertura, estamos realizando lá no nosso polo, lá em Campo do Brito, que temos tanto no centro como tem lá no povoado Garangal. Como estamos conversando um pouco sobre o nível de atividade física, alguns artigos mostram como era o nível de atividade física antes e como ficou o nível de atividade física durante. Nós estamos na pandemia, né? Então, esse artigo que fala sobre o nível reduzido de atividade física durante a pandemia de Covid, associada a níveis de depressão e ansiedade leve, foi uma pesquisa realizada com bases na internet, com um formulário de Puccinelli. Ela trouxe o quê? Observem, o nível de atividade física dos 1.853 brasileiros, ele caiu. Ele caiu durante a pandemia. Ou seja, antes da pandemia, 69% era fisicamente ativo, ou seja, realizava atividade física seguindo os protocolos, 300 minutos por semana. Porém, durante o isolamento, com a pandemia, baixou para 39%. Então, é uma das questões que tornou-se preocupante a nível mundial sobre essa redução das práticas de atividade física. Sabemos que foi devido ao fechamento de alguns espaços, e as pessoas tiveram que ficar em casa, mas dentro disso apareceram outras estratégias para continuar com a atividade física, que eu vou apresentar já no finalzinho dessa apresentação. Temos também outro artigo que mostra como foi o nível de atividade física antes e agora durante a pandemia. Esse artigo é de Costa, entre os outros autores, na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e ele traz sobre a influência do distanciamento social no nível de atividade física durante a pandemia. E quais foram os resultados? Os resultados foram que, olha, de 2.004 brasileiros, antes da pandemia, 65,5% não praticavam atividade física de forma seguindo
as orientações, os critérios da OMS. Durante a pandemia, aumentou o número de pessoas que deixaram de praticar atividade física. Então, é algo bastante preocupante sobre a diminuição da prática de atividade física pelos brasileiros e também pelo mundo. Eu quis hoje trazer artigos do nosso país para melhor discussão. E aí, dentro desse contexto, o que é que nós, profissionais da educação física e outros profissionais da saúde, pode aconselhar e informando ao profissional da educação física para que possa trabalhar com os pacientes, os participantes? Existem diversas estratégias que aconteceram durante a pandemia e ainda acontecem. Foram as atividades aeróbicas, que são importantes para as crianças, adultos e idosos, como dança e ginástica, como foi utilizado aplicativos, a exemplo do YouTube. Treinamento de força foram orientados através de equipamentos adaptados, pois as pessoas estavam em suas residências, não tinham como ir à academia da saúde, devido às academias, e a academia da saúde também, devido ao isolamento, em que foram incentivados a realizar atividades com garrafa PET, cabos de vassoura, cadeiras, os degraus da própria residência, subir e descer, e os exercícios com o próprio peso do corpo, com flexões de cotovelo, dentre outras atividades. E também não podendo esquecer das atividades de flexibilidade, como yoga, sessões de alongamento, com o uso de aplicativos sociais, também o YouTube. E atividades ao ar livre, como caminhada, corrida e ciclismo, desde que não houvesse as aglomerações. Então, de forma bem resumida, a atividade física, a gente sabe que é qualquer atividade que vai acima do nível do gasto corporal, acima dos limites de repouso. Exercício físico é uma atividade física sistematizada, organizada, e quando nós temos baixos níveis de atividade física e quando nós temos comportamento sedentário, que é quando a gente passa de 2 a 4 horas sentado, deitado, reclinado, isso vai trazer prejuízos à nossa saúde. E, principalmente com a pandemia, as coisas ampliaram. As pessoas ficaram com menos prática de atividade física e o comportamento sedentário, evidentemente, também ampliou devido ao maior comportamento de tela, principalmente dos trabalhos home office no computador. Dentro disso, hoje é importante, faz-se necessário os profissionais de educação física, os profissionais da saúde, destacar a importância da prática de atividade física, utilizando estratégias para desvencilhar essa não prática, fazendo atividades em casa, do que aconteceu, como exemplo, na Academia da Saúde. Finalizando, eu trouxe duas fotos da Academia da Saúde do que eu trabalho. Aqui está lá da Academia da Saúde em Campo do Brito, aqui são algumas imagens, as referências, e deixo os meus agradecimentos, agradeço pelo convite, e fico disposto a participar de outras oportunidades que houver. Aqui tem o meu e-mail e o meu Instagram, caso alguém deseje entrar em contato comigo. Muito obrigado a todos.